Olha, tem uma história que praticamente todo mundo conhece, mas que ao mesmo tempo talvez seja uma das mais desafiadoras de se interpretar. É uma parábola que fala sobre risco, sobre responsabilidade e principalmente sobre as consequências de agir ou de não agir. E, no fundo, a história toda gira em torno de uma pergunta que vira e mexe a gente se faz. Quando alguém nos confia algo muito grande, a gente enxerga aquilo como uma oportunidade para criar, para multiplicar, ou como um peso tão grande que o medo de errar simplesmente nos paralisa. Beleza, então como é que a gente vai caminhar por essa história? Vamos passar por 5 momentos principais. Começando pela confiança que o mestre deposita nos servos, passando pelas estratégias de cada um, até chegar no acerto de contas e na sentença final. Mas antes de começar, um ponto super importante. Hoje, quando a gente ouve a palavra talento, a gente pensa logo numa habilidade, num dom. Só que, na época da parábola, um talento era uma medida de peso, uma fortuna. Para ter uma ideia, era o equivalente a mais de 20 anos de salário de um trabalhador comum. Entender essa dimensão, o tamanho da grana, muda completamente a nossa percepção da responsabilidade que foi dada a eles. E tudo começa justamente com um ato de uma confiança gigantesca por parte de um homem muito rico, o senhor da história. Então, quem são os personagens aqui? A gente tem o senhor, que é o dono da fortuna, e 3 servos, que vão receber uma parte desse dinheiro para administrar na ausência dele. O ponto de partida é esse. Um homem rico, prestes a fazer uma viagem longa, distribui os bens dele. E o detalhe mais interessante está nessa frase: a cada um, segundo a sua própria capacidade. Ou seja, a divisão não foi igual, nem foi aleatória. Foi uma decisão pensada, baseada no que o Senhor já conhecia do potencial de cada um. E aí, o que acontece com os 2 primeiros servos? Bom, mesmo recebendo quantias diferentes, a abordagem deles foi exatamente a mesma. O resultado, como a gente vê aqui no gráfico, é impressionante. Os 2 dobraram o capital, um retorno de 100%. Em termos de performance, o sucesso deles foi idêntico. E tem uma palavra aqui que é a chave de tudo: imediatamente. Não teve hesitação. Eles não ficaram pensando, analisando, com medo. Eles viram a confiança como uma oportunidade e partiram para a ação na hora, para fazer aquele valor render. Até aqui tudo bem, mas é nesse ponto que a história dá uma virada completa. O terceiro servo, ele quebra totalmente esse padrão. A estratégia dele foi o exato oposto. O contraste é gritante. De um lado, a gente tem a ação, risco calculado, a busca pelo crescimento. Do outro, a inércia total. A estratégia do terceiro servo não foi de ganhar, foi de não perder. Uma estratégia totalmente movida pelo medo. E a justificativa dele mesmo confirma isso. Ele diz que a imagem que ele tinha do Senhor, de um homem severo, o fez chegar numa conclusão paralisante. A jogada mais segura era simplesmente não jogar. E o tempo passa. Depois de muito tempo, diz a história, o Senhor finalmente volta. E aí, claro, chega a hora do acerto de contas. É o clímax da história. E esse detalhe de ter passado muito tempo não está aí por acaso. Ele reforça a ideia de que existia uma expectativa clara de que os servos fizessem algo produtivo com aquele dinheiro todo durante esse período. O primeiro a se apresentar é o que recebeu 5 talentos. E o resultado dele é espetacular. Ele chega e entrega não só os 5 que recebeu, mas outros 5 que ele lucrou. 10 no total. A resposta do Senhor aqui define um padrão de recompensa. Primeiro, um elogio pela fidelidade. E depois, a promessa de responsabilidades ainda maiores. A mensagem é clara: quem é fiel no pouco, ganha a chance de administrar o muito. Logo em seguida vem o segundo servo. E a história se repete. Ele também dobrou o que recebeu, apresentando 4 talentos no total. E o mais fascinante é que o elogio e a recompensa são idênticos, palavra por palavra. Isso mostra que o Senhor não estava medindo o valor absoluto que cada um trouxe, mas sim a fidelidade, a produtividade com o que foi confiado. O padrão de recompensa está bem claro, né? E então, o padrão se quebra, de uma forma brutal. A resposta para o servo medroso é uma repreensão duríssima. Servo mau e negligente. O Senhor ainda aponta a falha na lógica dele. Basicamente diz, olha, mesmo com todo esse medo, existia uma opção de risco mínimo. Era só ter deixado o dinheiro no banco rendendo juros. Ou seja, a inação total não era a única saída. E isso nos leva direto para a parte final, para a sentença, onde as consequências das escolhas de cada um são aplicadas de forma bem direta e implacável. A primeira consequência é a perda.
O talento que ele guardou com tanto cuidado é tirado dele. E, na maior das ironias, é entregue justamente para aquele que mais arriscou e mais produziu. É aqui que a parábola revela sua lógica central, de forma nua e crua. É como uma lei da dinâmica do crescimento. Aquilo que é usado, investido, arriscado, tende a se multiplicar. Aquilo que é apenas guardado por medo, estagna e, no fim, acaba se perdendo. Então, para resumir a sentença, o servo improdutivo não só perde o que tinha, como ainda é chamado de inútil e, por fim, é expulso, jogado para fora na escuridão. E a história toda nos deixa com essa pulga atrás da orelha, né? A parábola parece sugerir que, quando a responsabilidade é grande, a tentativa de evitar todo e qualquer risco pode ser, no fim das contas, a atitude mais arriscada de todas. O que é mais perigoso, então? A ação ou a inação?